Olá, meus irmãos. Então, capítulo 3, Introdução Bíblica, Seminário Beira Cristã. Como é que a Bíblia foi escrita? Deus tem um compromisso com a sua palavra da forma como ele a escreveu nos autógrafos. Os autógrafos são os originais da Bíblia, tá? Os demais foram cópias, Cópias e cópias de cópias, tá? Enquanto a Bíblia original era inteiramente inspirada por Deus, sem erros, as traduções são trabalhos feitos profissionalmente por seres humanos, E por isso há umas melhores que as outras, porque são todas sujeitas a pequenas falhas no vocabulário, nas expressões, nas palavras utilizadas, Além disso, ainda tem traduções e tem outras coisas que pode perder o sentido original, Então, a inspiração plenária da Bíblia, ela é garantida para os originais, para os autógrafos, que não existem mais, todos já foram perdidos, E até o milagre eles terem durado o tempo que duraram, E foi feito cópias deles, etc, tá? Bom, grego, hebraico e aramaico foram as línguas, os idiomas utilizados para escrever os originais das escrituras, como a gente viu lá atrás, tá? O AT foi escrito em hebraico, apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico, que é uma língua caldaica, babilônica, tá? O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, tá? Que era a língua mais utilizada na época, apesar de, no tempo de Jesus, por exemplo, o Império Romano já tinha dominado toda a região ali, em torno do Mediterrâneo, mas todo mundo falava grego, desde o tempo de Alexandre, 300 anos antes, tá? Então, como todo mundo sabia falar grego, que era a língua da filosofia, a língua chique, que era a língua comercial e etc, Então, os romanos também não tinham problema em se utilizar disso, tá? Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras, tá? Porém, não tem mais nenhuma versão original, Então, os manuscritos mais confiáveis, que existem e que são as melhores opções que nós temos hoje. As edições do AT, em hebraico, e do NT em grego, se baseiam nas melhores e mais antigas cópias que existem e foram encontradas graças a descobertas arqueológicas. Então, nós temos manuscritos nas línguas originais, tá? Nós temos manuscritos bons nas línguas no hebraico, o Velho Testamento e aramaico, e temos os Novos Testamentos em grego, perfeitamente preservados nos manuscritos encontrados, tá? Bom, vamos primeiro para o AT, Como parte do grupo de línguas semíticas, praticadas pelos povos descendentes de Sem, filhos de Noé, o hebraico é falado no litoral do mar Mediterrâneo, na Filistia, Palestina, Fenícia, na Síria ou Arã, que é o território que hoje é chamado de Jordânia, O hebraico originou-se do fenício, tá? E o seu nome na Bíblia é língua judaica ou judaico, tá? Ou língua de Canaã, Isaías 19:18 chama de língua de Canaã. Com o passar do tempo, o hebraico antigo, é composto de 22 letras e consoantes sem vogais, mas algumas repetições, totalizando aí 30 caracteres, foi modificado de cursivo, que é aquele escrito à mão, para o quadrático, que é o impresso, Até o nosso alfabeto tem ele cursivo, de escrever à mão, e tem o quadrático, que é o impresso. A mesma coisa acontece com o hebraico, Para imprimir, precisou criar letras próprias para facilitar a impressão, O cursivo tinha que facilitar a escrita e o quadrático facilitar a prensa, a impressão, tá? O alfabeto foi completado então com sinais maçoréticos, o alfabeto hebraico, que quase fora perdido quando eles voltaram do cativeiro. Eles passaram 70 anos na Babilônia, onde a língua é parecida, que é o aramaico, Parecida, mas diferente. E quando eles voltaram para Israel, para o termo de Israel, e quando foram ler a Bíblia que estava em hebraico, precisava ter intérprete, porque os que nasceram lá, muita gente lá, não entendia o hebraico, tá?
Então, o hebraico era difícil de aprender, uma língua que corria o risco de extinção por não ter vogais. Você imagina uma língua sem vogais? Tá? Como é que você vai falar uma palavra se você vê 3 consoantes ali e o som que você vai dar para isso? Né? Qual vai ser o som que vai ser colocado? Que dá a direção do som é justamente as vogais, tá? Mas em um grupo de maçoretas, né? Chamado os sinais até são chamados de maçoréticos, né? Por causa de Maçora, esse grupo de maçoretas, eles colocaram esses sinais, uns pontinhos em cima, embaixo, dentro, do lado, para servir de consoantes, para dar a vocalização e facilitar a pronúncia e a interpretação dos textos sagrados. Porque antes, para aprender o hebraico, só se alguém te ensinasse, porque você não sabia que palavra que ia dar com aquelas consoantes, tá? Em todos os casos, né, de cópia, todavia, né, o texto era tratado com muita veneração. O texto bíblico era, né, os copistas, né, eram verdadeiros representantes de Deus, eles tinham um cuidado tremendo com as cópias, né, para não errar, não se perder. Se fosse achado um erro, era inutilizada aquela folha ali, né, imediatamente, e por aí vai, tá? Desde o primeiro século da era cristã, o texto hebraico foi transmitido através de canais livres de corrupção, tá? E por isso, né, nós temos uma segurança do material que nós temos. Então, teve a preservação dos manuscritos, tá? Bem próximo dos originais, né? Dos manuscritos feitos por esses copistas que eram muito cuidadosos, né? E depois nós temos o policiamento das sociedades bíblicas, que tem uma participação maravilhosa nisso tudo, tá? E então, por isso nós temos um texto de qualidade que chega até nós, tá? Sobre as partes em aramaico, né? Aramaico foi a língua trazida da Babilônia, né? Que é a língua de lá, do caldaico-aramaico, tá? Durante os 70 anos que o povo de Deus viveu lá, né? Eles perderam o costume de falar o hebraico. Muita gente nasceu lá nesses 70 anos, aprendeu a língua deles, né? Dos caldeus, o dialeto oriental aramaico, né? Portanto, por questões de necessidade, prepararam os targuns em aramaico, né? Então, os targuns, que eram as interpretações das escritas, tipo comentários da Bíblia, né? Que eram feitos por rabinos de Israel, eles prepararam isso em aramaico também para facilitar a leitura, tá? Esses targuns foram muito importantes para eles, para fazer essas interpretações da Bíblia aí, tá? Então, depois tem também algumas palavras persas que veio no meio da Bíblia, né? E algumas palavras dessas, alguma coisa siríaco, alguma coisa assim, né? E algumas pequenas palavras colocadas ali, aramaicas, no Novo Testamento, né? E no Velho Testamento tinha textos até longos ali, no livro de Daniel, tudo, né? Mas nada que significa muito aí, né? Bom, no Novo Testamento já foi grego, né? Já foi escrito em grego. Esse grego era falado no Oriente Médio, no período helenístico. O grego era muito variado, porque, bom, gente, o grego já estava sendo falado em volta do Mediterrâneo por toda parte. Então, cada região adotava um grego que ficava mais fácil para eles, né? Então, havia aquela diferença de sotaque, de palavras, né? Como você pegar hoje o inglês dos Estados Unidos é um pouquinho diferente do inglês da Inglaterra, o português de Portugal é diferente do nosso português aqui, e assim por diante. Então, tinha um grego específico, né? Naquela região ali, tá? Então, nos períodos helenísticos, né, de 331 a.C. e o romano, 476 d.C., o grego alexandrino foi modificado de modo a atender os pensamentos próprios dos judeus, tá? Os hebraísmos dentro do grego, tá? Era uma língua greco-hebraica, né? A língua grega falada ali. Lembrando que Jesus e alguns dos outros discípulos ali falavam aramaico, tá? E também entendiam o grego, né? E os escritores que escreveram todos já depois do tempo de Jesus em grego, tá?
Algumas expressões aramaicas que aparecem no Novo Testamento não foram traduzidas, vieram transliteradas, né, para o português, não foram traduzidas, e tem aí algumas palavras, né, como Boanerges, né, significa filho do trovão, né, isso é aramaico, tá? Ou Talita Cumi, né, menina, a ti te digo, isso também é aramaico, não foi traduzido, né, e algumas outras poucas palavras aí, tá? Bom, tem também palavras latinas, lembrando que latim era a língua do Império Romano, tá? Então, algumas poucas vezes aí foi usado peso medido, alguma coisa do latim, mas só, né? Mais nada, tá? Os manuscritos, né? Os manuscritos são os livros escritos em forma de rolo, escrito à mão, como eu já expliquei, copiado pelos escribas e doutores da lei, preservados por milagre de Deus, né? Nós falamos dos escribas lá atrás, tá? Não há explicação para esse fenômeno, né? Pois os materiais eram orgânicos, né? E de fácil decomposição, né? Foi Deus mesmo que, né, que preservou. Para vocês terem uma ideia, os melhores manuscritos que nós temos do AT, eles foram encontrados numa caverna em Qumran, né, próximo do Mar Morto, num deserto, num lugar seco, árido, né, dentro de uma caverna. Imagina-se, né, porque hoje eles guardam esses materiais degradáveis antigos nas grandes bibliotecas do mundo em uma câmara, né? Fazem uma câmara de vidro enorme, retira o oxigênio lá de dentro e não prolifera as bactérias e fungos que deterioram o material orgânico, né? Pois é, esses manuscritos foram preservados dentro daquela caverna, né? Com pouca oxigenação, com praticamente zero de umidade, então não era um lugar próprio para fungos e bactérias, né? E esse material foi preservado, né? E tem um choque assim de 1000 anos, né? Os manuscritos que estavam utilizando quando pegou aquele era 1000 anos antes, né? Então era coisa do outro mundo, né? Bom, o papiro foi usado na cidade de Jebal, né? Na antiga Jebal, ou Biblos, né? No Egito, por volta de 2100 anos antes de Cristo, né? Ali já tinha essa planta, né, que surgia ali nas margens do rio Nilo, por lá tinha muito dessa planta aí, né, que era utilizado como folha, como papel, tá? E tratava ela para ter uma certa durabilidade, é claro que limitada, óbvio, né? E o pergaminho, que surgiu na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, né? Uma cidade grega lá na Mísia, né? Deu origem a esse nome aí, né? Perto da onde foram aquelas 7 igrejas da Ásia, né? Lá naquele local, tá? Na Anatólia, né? Chamada de Anatólia. O uso desse material se expandiu devido ao monopólio, né, imposto pelos exportadores de papiro. Aí o pergaminho ganhou campo mercado por causa da alta dos preços dos papiros que estavam sendo utilizados até então. Bom, os manuscritos, né? A abreviação, né, MS, né, ou MSS, tá? Manuscritos no singular é MS e no plural MSS, que é a forma grafia desses manuscritos, né? Tinha uma forma de códices ou rolos. Códices e o rolo é a mesma coisa, ele era enrolado, né? E não fechado, aberto, né? Eram enrolados. Isso danificava mais ainda o material, né? Ficar enrolando e desenrolando, né? Eram escritos em 2 tipos, né? De escritas uncial e escrita cursiva. Uncial era um tipo de escrita com letras maiúsculas ligadas umas às outras, né? Como se cada linha fosse uma palavra só, não tinha espaço entre as palavras. Então, era escrito tudo maiúscula, na mesma linha, né, até encher a linha, sem dar espaço, depois passava para outra linha, continuava. Isso era a escrita uncial antiga, tá? Depois inventaram o cursivo, tá? A escrita cursiva era feita com maiúscula apenas no início de substantivo próprio, como a gente usa até hoje, né? E a maior parte era em minúscula, tá? E tinha os seus devidos espaços aí, tá? Bom, tanto o AT quanto o NT, né, havia muitos
manuscritos conservados pelas universidades, museus, em vários países, principalmente na Europa, né? Lá tem muitos ainda, né? De acordo com Angus, Joseph Angus, né? Em 1951, no livro dele está na bibliografia do seu material, tem 156 manuscritos nunciais do Novo Testamento grego, tá? Alguns completos e outros apenas fragmentos, né? O número de manuscritos cursivos, né, que são os mais modernos, chega a 2.584. É claro que as cópias e as Bíblias são feitas dos melhores manuscritos, tá? Seleciona-se os mais antigos, mais próximos dos originais e os melhores, né? Então tem muitos manuscritos por aí. O texto maçorético, que é aquele AT que eu falei para você, de acordo com Norman Geisler e William Nix, o Codice do Cairo, né? O Cairota, codice enrolado, rolo, né? De 895 d.C., talvez seja considerado o manuscrito maçorético mais antigo dos profetas. Eles afirmam também que o Codice de Leningrado é o maior manuscrito do AT e também o mais completo. A história afirma que Jerusalém foi conquistada 47 vezes só entre 1800 e 1948. 47 vezes, né? Razão mais que suficiente para as pessoas encontrar isso fora da Palestina, onde eles mandavam para lá para esconder isso, preservar, tá? Tinha também naquele tempo o costume de enterrar os manuscritos defeituosos, né? E com erros, né? E gastos pelo uso. E o objetivo era preservar a pureza dos originais, não permitir que esses que foram enterrados trouxesse alguma interpretação errada, tá? Então, enterraram muito, né, que se decompôs aí com o tempo, tá? No século V e VI depois de Cristo, um grupo de escribas judeus chamados de maçoréticos padronizaram o texto hebraico, né, aquilo que eu falei para vocês, colocando, destruindo os manuscritos diferentes e discordantes, criaram as vogais, né, os sinais vocálicos ali, né, e padronizaram os textos aí, fizeram um grande trabalho aí, né. Esse texto maçorético está disponível hoje impresso em padrão moderno e baseado nos manuscritos do século X depois de Cristo, tá? Bom, em março de 1947, né, um ano antes da volta ao Sião do povo, né, um jovem árabe, pastor de ovelhas e cabras, perseguindo uma cabra que se perdeu nas grutas próximas do Mar Morto, descobriu vários manuscritos deixados pelos essênios, tá? Os essênios, aqueles que aparecem lá no Novo Testamento também. Segundo o trabalho de arqueólogos dedicados através do carbono 14, chegaram à conclusão que esses rolos eram do século II antes de Cristo e 3 depois de Cristo. Portanto, os antigos textos, né, canonizados aí, feitos por judeus, né, nos tempos dos profetas, né, naqueles parte deles daqueles 400 anos e parte 2 séculos só do Novo Testamento. Todos os manuscritos do Novo Testamento são preservados em 3 classes diferentes, tá? Em papiros, unciais minúsculos, tá? Os papiros são os mais antigos e datam dos séculos 2 e 3, do tempo da perseguição mais intensa contra o cristianismo. Diz que tem 26 manuscritos do Novo Testamento em papiros, tá? Os quais são confiáveis por ser o tempo mais próximo dos autógrafos, né, do NT, tá? Dos originais assinados pelos apóstolos. Esses materiais são guardados de maneira que não se deterioram, tá? Não é guardado no tempo de qualquer forma, em um instante qualquer. O Códice Vaticano, tá? O rolo Vaticano, é um documento antigo do Novo Testamento, 325 a 350 depois de Cristo, ali do tempo de Constantino, né? Só foi catalogado na Biblioteca do Vaticano após 1475. O Códice Vaticano é antigo, tá? Porém incompleto, tá? O Códice Sinaítico, né? O Sinai é importante documento do Novo Testamento pela exatidão do texto e a inexistência, né, de omissões, o que não acontece em tantos outros, tá? Então, o que se faz também é juntar esses textos todos, né,
e fazer comparações entre eles. Então nós temos uma segurança muito grande dos textos bíblicos, tá? Esse codício aí foi levado para a Alemanha, né, onde permanece até hoje, né, com o nome de Codício Frederico Augustanus. O Frederico era um governante, né, no tempo que a Alemanha era fragmentada, né, tinha vários príncipes que governavam. O Frederico era um deles, inclusive foi o que raptou Lutero, né, e colocou ele no castelo lá, raptou literalmente o Lutero para ele não ser morto. Temos também o Códice Alexandrino, descoberto no final do século IV para o início do século V. É considerado um trabalho de um escriba de Alexandria, no Egito, né, no século I. Esse códice é quase completo, tanto AT quanto NT, né? Está guardado na Biblioteca Nacional do Museu Britânico, né, em toda a segurança que isso requer. O Novo Testamento em grego, existem 4, né, Novos Testamentos escritos em gregos diferentes um dos outros. O Novo Testamento, tá? Que é chamado de texto recepto, texto majoritário, TMJ, o texto Alande, que é Nestlé Alande, que é da Suíça, e o texto crítico, tá? Então, esses aí são os mais utilizados, os mais antigos, os mais confiáveis também, tá? Na ordem de volume, diferença, né, pode-se afirmar que colocam assim: o TR, que é o texto recepto, TMJ, que é o majoritário, tá? O TA, que é o Alande, e o TC, que é o crítico, né? Nessa ordem, tá? Para ordem de confiabilidade, de quantidade de texto. Por outro lado, a diferença entre o primeiro e o último, mais curto, né, adotado pelos católicos, mais curtos aí, foi adotado pelos católicos e pelos testemunhos de Jeová e a maioria dos protestantes tradicionais, tá? Os evangélicos usam o TR, tá? Quase 10.000 palavras de diferença aí, tá? O TC, comparado com o TR, tem 16 versículos removidos completamente. O TR é o mais antigo, o qual foi usado pelas igrejas para tradução de vários idiomas do mundo inteiro, né, e sem concorrência, até que publicou o TC em 1881 na Inglaterra, tá? E o TR continua firme e forte no nosso meio aí. Na prática, o TC é usado por igreja católica, testemunho de Jeová, né, protestantes tradicionais, alguns pentecostais indecisos. E o TR, no entanto, é defendido pelos pentecostais tradicionais e também pelos fundamentalistas e outros, tá? Também há aquelas misturas deles todos, né? Tá? Como eu disse para vocês. As Bíblias impressas mais antigas, para a gente finalizar esse pedaço aqui, em hebraico foi publicado o Antigo Testamento em 1488, depois de Cristo, na Itália, né? Contendo os sinais maçoréticos, que eu já disse para vocês. O segundo mais antigo é a Bíblia Poliglota, publicada em 1522 depois de Cristo, na Espanha, tá? Essa Bíblia contém 6 volumes, inclui o AT em hebraico, né? A Septuaginta em latim, a Vulgata em latim, o Novo Testamento grego, tá? 6 volumes aí, tá? É uma joia, né? E tem outras também, a Hexapla, né? Tem 6 colunas também e muitas outras versões aí que a gente vai vendo aí à medida que a gente for caminhando. Deus abençoe vocês.